E para terminar, o primeiro dia da Feira de São Martinho na Golegã, à noite no Cine Teatro, houve canto popular. O slogan deste grupo é: a canção é uma arma. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raça. Ao segundo refrão, a cantiga é uma arma, eu não sabia. Já está, toda a gente a cantar comigo. Porque é feita de propósito para ser um clichê festivaleiro. Zé Mário Branco disse uma coisa com a qual eu concordo. Vá ela em que direção for. A cantiga é uma arma. Há a canção cantiga arma de aparvalhamento das pessoas e há a cantiga arma de chamar a atenção das pessoas para o que se passa à nossa volta. Uma arma contra a ignorância, contra o cinzentismo, contra o comodismo. Uma arma cultural, sim. Congregava as pessoas, um momento de alegria, um momento de reflexão e um momento de impulso para, em coletivo, em conjunto, continuarmos a lutar para transformar o nosso país. Eu não acredito que uma canção faça uma revolução, nem um grupo de cantores faça uma revolução, mas instilam ideias e instilam vontades e anseios que no momento certo, levados por outras forças, essas coisas ajudam a mudar o mundo. Foram tempos de doação diária, da generosidade completa e total e de uma entrega absoluta ao processo que se estava a criar e que tinha nascido com o 25 de Abril. O imediatismo da intervenção política e revolucionária, o chegar a fazer uma canção à tarde para cantar à noite, nós éramos realmente os cronistas mais ativos daquela época. A gente acreditava seriamente que havia uma revolução socialista para fazer. A gente acreditava. Isto é completamente utópico, mas é por isso que é muito belo. Quando ouço uma cantiga desse tempo, a maioria delas, sou capaz de me rir um pouco, de saber pensar e saber que faziam sentido naquela altura. Algumas não fazem sentido, mas fizeram sentido, fizeram na época. Havia um bocado também aquele basismo, também hoje já ninguém canta esse tipo de coisas. A canção estava claramente instrumentalizada, era uma ferramenta de combate político, como foi no Chile da Unidade Popular e em poucos países mais. Provavelmente, economicamente, demos cabo do país, demos, eu não me demito disso, mas foi para muita gente, para a maioria das pessoas, provavelmente a melhor época da vida delas. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Fomos ouvindo às escondidas, como todos, as BBCs, as rádios Argel, as canções dos Ecos, Vampiros. Este som é Rui Pato. Rui Pato é que faz esta introdução que marca logo a diferença. Do que foram os Vampiros na altura, que foi uma música celebérrima. Vampiros, tudo isso era a metáfora que, sobretudo, conduzia o discurso da canção de protesto. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas para a noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Lembro de ouvir os Vampiros. E a miúda, até, desde miúda, e só mais tarde perceber o que aquilo queria dizer, era o exemplo do que se podia fazer com uma canção. Tive 13 anos no seminário a preparar-me para ser padre, que aconteceu durante depois 6 anos. Durante todo esse tempo eu sempre gostei de cantar, mas em certa altura da minha vida ouvi uma coisa que me deixou completamente deslumbrado, que foi os Vampiros e o Menino do Bairro Negro, do José Afonso. Quando descobri aquilo, para muita gente também foi uma descoberta, os Vampiros, os Meninos do Bairro Negro e tal.
achei que era aquilo e comecei a fazer cantigas naquela linha. E aquilo que ele cantava, a maneira como cantava, a poesia que ele veiculava nas suas músicas, foi para mim uma revelação muito grande. Eu pensei comigo como eu gostava de conhecer este homem, como eu gostava de cantar outras coisas, outros tipos de coisas. O aparecimento do Zeca Afonso, de facto, quando eu tinha 18 anos, foi muito importante porque me fez olhar pela primeira vez para, enfim, para uma alternativa na música portuguesa. Através da música do Zeca, eu encontrei uma maneira de veicular também as minhas próprias convicções religiosas. Compunhamos empiricamente, baseados em 3 ou 4 coisas que aprendíamos na viola, e fazíamos as cantigas. Isso não impedia que o Zeca, por exemplo, fosse um gênio, não é? A criar, mas génios há poucos. Menino sem condição, irmão de todos os nus, vira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia. Cada vez que saía um disco do Zeca, mesmo antes do 25 de Abril e depois, para mim era um grande estímulo a trabalhar nas minhas próprias canções. Bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar. Eu tive uma professora que foi contemporânea do Zeca na faculdade em Coimbra e achou que uma das coisas que devia fazer era apresentar-me o Zeca. Tive coragem de dizer que também cantava umas cantigas, que ele teve a honra de me dizer que a maior parte delas era uma porcaria, mas que havia 2 ou 3 coisas que se safavam. Depois comecei a cantar com ele em sítios. Pronto, foi mesmo pela porta maior possível, foi começar a cantar com o Zeca. O Adriano Correia de Oliveira venho a conhecer mais tarde, cantava mais poemas de outras pessoas. Ó Alentejo dos pobres, reino da desolação, não sirvas quem te despreza, é tua nação. Não sirvas quem te despreza, é tua nação. O Zeca, para além de ser naturalmente um bom intérprete, era de facto um autor. O Adriano era mais um intérprete, tinha uma voz que eu considero pessoalmente das vozes mais belas que houve na chamada canção de protesto. Terra sangrenta de Serpa, terra morena de Moura. Eu, quando entro no jornalismo, já cantava e, sobretudo, já cantava as minhas próprias canções que comecei a fazer integrado na vida associativa. Venho dos Açores para o Conservatório em 72. Nessa altura o Carlos Muniz cantava já. E depois começo a cantar com ele e pronto, começámos a cantar em sessões às escuras, com o Zeca, com o Manuel Freire, com o Adriano. Saía da redação, ia com o Zeca ou com o Adriano ou com outros atuar onde calhava. Eu, quando vim de Angola, em 59, eu cantava rock. Eu era um roqueiro. Eu abafava um bocadinho na cidade do Porto, que é a minha cidade natal e que eu adoro, e também eu adorava, simplesmente abafava queria ter mundo. Depois, quando fui para Paris, continuei um bocado integrado dentro da imigração política portuguesa e comecei a fazer canções. O José Mário Branco disse e foi muito certeiro, que o primeiro de nós que fez discos absolutamente hardcore de intervenção foi o Luís Cília, porque estava absolutamente liberto das peias da censura. Eu era militante do PC, não é? E as pessoas... Em Portugal ninguém sabia que eu tinha feito o Avante, que era uma coisa que eu fiz em 67. Eram discos absolutamente chocantes de Cília, pelas coisas que dizia. Mas esse não tinha que viver com a realidade que nós vivíamos aqui. Se cantássemos uma coisa daquelas horas, depois estávamos presos. O Luís Cília e o Zé Mário, fui conhecê-los a Paris, em 68. Acabei por, em Paris, fui ficar em Paris a partir do fim de 67, onde de facto conheci o Zé Mário, o Luís Cília.